depois a gente abrir os mapas para a gente fazer umas análises contextuais para complementar a análise do... Só pedir aí, ver qual que você quer. Já está tudo pré-posicionado. Já pré-posicionei. Os fogos já estão todos amarrados. Perfeito, pode ir abrindo. Não tem problema se for um ou outro. A gente vai explicando. Tá bom, vou pegar aqui para você. Peraí. Porque é importante para a gente dinamizar a complexidade do teatro de operações. Porque nós temos um perímetro operacional de 850 quilômetros. Então é muito difícil fazer análise. Aí nós temos onde se concentram os principais ataques das forças ucranianas atualmente pelo eixo de Orekovsky. Orekovsky é de onde se deflagram as principais operações de ataque das forças ucranianas para tentar romper a linha de contato russa e, fundamentalmente, chegar na primeira linha de defesa. É onde tem os ataques encarniçados que, se as forças ucranianas conseguissem chegar a um ataque de profundidade, poderiam ter controle de estrada que, por exemplo, leva para Volnovakha e que Volnovakha leva para Mariupol. Então, por isso, esse ataque, essa tentativa de chegar em profundidade. Só que nós temos várias linhas de defesa. E se é rompida a primeira linha de defesa, a segunda linha de defesa e a terceira são ainda mais densas e intrincadas, com fortificações até subterrâneas, bunkers, sistemas de artilharia móveis e fixos, e muito campo minado. Nós escrevemos sobre isso no História Militar em Debate, análise das fortificações russas. Portanto, me surpreende tentar romper por esse eixo, tendo em vista que é uma área muito densa e onde concentra maior quantidade de tropas russas no teatro de operações. Há realmente problemas ainda de efetivo russo, são em torno de 370 mil a 418 mil perante 700 mil, 600 a 700 mil ucranianos. Não há essa superioridade efetiva. Então, para controlar todo esse perímetro operacional, é suficiente para nivelar, mas para promover operações ofensivas amplas, precisaria pelo menos de 50% a mais de efetivo, que não sei se a reserva operacional de 180 mil soldados russos que estão na retaguarda e os 150 mil que estão sendo treinados atualmente em território russo, eles, no caso, serão implementados para uma ofensiva de inverno ou de primavera do ano que vem. Mas, de fato, a Rússia tem essas reservas sendo preparadas. Então, nós temos aí essa situação na qual as forças ucranianas não conseguiram atingir a primeira linha de contato. Tentaram também, pela esquerda, ataque por Kamensk. Não conseguiram também avançar. E aí fica aquela situação, porque pela saliência de Veremovsk, conseguiram chegar no povoado de Stamayorsk. O povoado de Stamayorsk tinha 840 pessoas antes da guerra. Aí reivindicaram uma mega vitória, aí sofreram um contra-ataque, foram desalojados das colinas. Aí está na zona cinzenta, ou as forças ucranianas, né, ainda reivindicam o controle norte da cidade. Então, agora, o que o professor Ricardo falou é uma verdade. Cada ataque desse, seja dos grupos táticos de assalto, desacompanhados de infantaria, e sucedidos por um pelotão de veículos de combate de infantaria ou blindados de transporte de tropas, ou é derrotado ou é abandonado. O que as forças ucranianas têm ainda buscado atuar com mais eficiência são os ataques agora com munição cluster nas trincheiras russas, principalmente nos flancos de Bakhmut. Tem havido um grande incremento de ataque de munições cluster. Só que isso gera um incremento de baixas, sem dúvida alguma, só que as forças ucranianas já utilizam munição cluster desde o início do conflito. Lembremos, herdaram um legado de munição soviética gigante, e as forças soviéticas tinham muita munição cluster, fundamentalmente dos calibres de 122 mm e 152 mm. Se pudermos passar para o outro mapa, para nós podermos fazer uma análise complementar, para poder ajudar, mas é interessante notar que as forças ucranianas, elas, no caso, também estão perdendo uma grande quantidade de obuses. Obuses rebocados ainda insistem no M77
e os obuses autopropulsados, que me surpreende a perda majoritária do M109, o Paladin, vários fornecidos pela Bélgica, né, e pela Noruega, e também pelos Estados Unidos, de seus estoques, e também o Kreb, o obus autopropulsado Kreb, polonês, que é mais implementado nas batalhas, né, de Kharkiv e dos flancos de Bakhmut do que no eixo de Zaporizhia, porque eu não sei. Aí nós temos as colisões, né, no flanco sul de Bakhmut, em Kletkivka, em que, repito, é onde as forças russas começaram a ser exprimidas, tiveram riscos de uma situação complicada operacionalmente, justamente por causa das incursões ucranianas pelos cinturões florestais, chegaram aos arredores de Kletkivka, chegaram a controlar parte da ferrovia que liga Andrivka a sudoeste a Bakhmut, só que houve um nivelamento com a chegada de reforços das forças russas. Aí nós temos aí um impasse operacional. Uma forte batalha posicional com duelos de artilharia, muita munição cluster de ambas as forças, só que as forças russas agora começaram a incrementar a aviação de ataque nesse trecho. A aviação de ataque que não chega na linha de contato, mas que em torno de 10 a 15 quilômetros da linha de contato promove ataques com as bombas UTAM, ou seja, as bombas planadoras convertidas. São bombas não guiadas que são convertidas com módulos de planejamento e correção por sistemas de posicionamento via satélite. Isso conseguiu nivelar bem à frente esses ataques promovidos pela aviação russa. Aqui, predominantemente, Sukhoi 25 SM-3, que, junto com o Sukhoi 34, é a aeronave de apoio aéreo cerrado e de interdição mais utilizada pelas forças russas no teatro de operações. Ok? Então, essa situação de Bakhmut. Houve realmente uma perda de terreno por parte das forças russas, mas em torno assim, de 2, 3 quilômetros, né, ao sudoeste, e no norte 1 quilômetro. Então, assim, por isso até que não houve essa reivindicação de grande vitória na mídia ocidental, porque se já houvesse uma situação de risco operacional mais gravoso, a mídia ocidental já teria avançado. Agora é interessante notar a quantidade de brigadas mobilizadas ainda até hoje para essa batalha em Kletivka. Eu falei, foram 3 brigadas novas ali implementadas, em que primeiro utiliza-se as unidades recentemente mobilizadas dos batalhões de defesa territorial, que são aqueles cidadãos, né, sem treinamento, que treinam por uma semana e são jogados para explorar as primeiras, né, camadas de trincheiras das forças russas, e depois vêm os batalhões melhor treinados nacionalistas, dentre as quais eu destaco aí o Aidar e o Kraken, mas que também tem havido muitas perdas mútuas aí, né? Mas o apoio aéreo cerrado das forças russas nesse setor da linha de frente tem nivelado essa linha de frente. Pudermos, professor, darmos continuidade a mais um mapa? Então, é interessante notar que as forças russas elas têm tido uma utilização pontual, porém mais eficaz da aviação de ataque, justamente por causa das bombas UTAM, que eu sugiro que leiam no História Militar em Debate nosso artigo sobre as bombas de UTAM. Aí nós temos a batalha no eixo de Kupiansk. As forças russas estão a cerca de 6 quilômetros de Kupiansk. Começou como uma operação de reconhecimento em vigor e que funcionou porque as defesas ucranianas eram frágeis. Os avanços eles são lentos, mas são consistentes. Como o professor Ricardo falou, são as tropas, aí são unidades bem seletivas, é o grupo Brave, do Distrito Militar Central, os paraquedistas e alguns cossacos, né, batalhão de cossacos. E eles têm... aí as batalhas se concentram mais, espectadores, nos cinturões florestais. Então, a utilização maciça de tanques, etc., ela é mais limitada. E da aviação de ataque também, a utilização é mais da aviação tática por helicópteros. São empregados muitos aí, os Mi-28 Rheinland, né? O Mi-28 Rheinland. E, fundamentalmente, a utilização de determinados blindados que fazem apoio
as incursões de grupos de assalto russos, que vão se filtrando e se incursionando nesses cinturões florestais. São batalhas bem encarniçadas e que exigem uma grande capacidade de reconhecimento móvel, porque essas plantações são normalmente árvores, são coníferas de 20, 30 metros, que dificultam o reconhecimento por drones. Portanto, isso também explica o avanço mais lento e as batalhas mais complexas. Mas as forças russas têm conseguido expandir a linha de contato, e isso tem preocupado o comando ucraniano. E é um objetivo russo, chegar a Kupiansk e tomar Kupiansk. Kupiansk é muito importante ser controlado pela segunda cidade mais importante da Oblast de Kharkiv. Ela tem um fator logístico importante para as forças russas, ela impediria cabeças de ponte sendo formadas por parte da Ucrânia para tentar romper a defesa para Svatov e Starobesk. Então é um objetivo tático muito importante chegar a Kupiansk. Acho que tem mais um mapa, desculpa se eu não me enganar. Então isso aí dá uma dimensão legal para entendermos como diversos setores desse perímetro operacional enorme, eles têm peculiaridades estabelecidas por inúmeras variáveis, dentre as quais as características geográficas, as condições do terreno, isso tudo influencia. Aí é um eixo maior, é o eixo de Svatovo-Kremina, onde podemos ver a complexidade do terreno, vários cinturões florestais conjugados com áreas abertas. Portanto, e temos uma estrada. Essa estrada é essencial. As forças ucranianas tentaram dezenas de vezes, em novembro, romper essa linha de defesa russa, que leva de Svatov até Kremina, para pegar essa estrada. Se essa estrada ela chega ao controle ucraniano, ia prejudicar significativamente a logística russa no eixo norte de Luhansk, complicando muito, mas muito esforço de guerra da Rússia. E as forças russas elas têm expandido o controle sobre uma área que é muito importante, que é a silvicultura de Serebrianka. Se controlar a silvicultura de Serebrianka, consegue voltar a ameaçar Krasny-Liman e Ampol, que foram duramente perdidos pelas forças russas na ofensiva de setembro. Foram, assim, eu diria, das piores derrotas das forças russas na Operação Militar Especial, a queda de Kupiansk, que eu já falei, Krasny-Liman e Ampol. Portanto, são objetivos para uma eventual ofensiva, ainda que localizada russa, controlar essas cidades. E, portanto, a expansão dessa linha de contato das forças russas nessa área preocupa muito o comando ucraniano e podem considerar que é um objetivo primacial das forças russas. Lembrando, aí é outro tipo de tropa que é empregada. O Grupo Brave, escrevemos sobre o Grupo Brave, né, no História Militar em Debate. São unidades, né, de reconhecimento móvel e de infiltração nas linhas inimigas, de propósitos especiais, tem uma grande capacidade de combate em área de selva, e os destacamentos cossacos e as tropas, né, do Distrito Militar Central, né, fundamentalmente. E eu creio que tem mais algum mapa, né, ou algum slide, professor. Então, agora, esses avanços têm que ser pontuais, porque o que o professor Ricardo falou, a Rússia não tem efetivo suficiente para ter uma escala significativa de perdas num eventual reconhecimento de força, etc. Aí é uma coisa que eu gostaria de explicar. Inicialmente, várias vezes já perguntaram por que a Rússia não ataca a infraestrutura crítica ucraniana de forma contínua. Realmente não acontecia isso até o Surovikin fazer um realinhamento estratégico. Lembremos que o Surovikin implementou não semanalmente, de forma escalonada, mas vários dias na semana, ataques à infraestrutura energética ucraniana. A Ucrânia hoje tem 50% do seu complexo energético comprometido. E esses ataques por mísseis de cruzeiro e ataques de longo alcance têm acontecido pelo menos 3 vezes por semana. 3 a 4 vezes por semana, em toda a Ucrânia, que tem depreciado a infraestrutura ucraniana logística. Isso em torno de 1-2 meses para cá. Isso fundamentalmente é para quê? Para prejudicar a logística ucraniana, para chegar esse equipamento nas áreas centrais e do leste.
E isso tem dificultado mais a logística ucraniana, porque tem destruído pontes, destruído ferrovias, etc. Muitos depósitos de combustíveis, depósitos de munições. E a Ucrânia, como o professor Ricardo falou, tem focado também no mesmo, em atingir depósitos petrolíferos, depósitos de munições russos, com resultados variados, às vezes exitosos, às vezes atinge áreas civis. Agora, muitos desses ataques de longo alcance das forças russas são implementados pela aviação estratégica. Eu queria aqui destacar o Tupolev 95, modernizado, fundamentalmente o Tupolev 95, às vezes com o MiG-31, quando utiliza o Kinzhal, e o Tupolev 95 quando utiliza o KH-102, que é uma versão modernizada do KH-55 e KH-101. Então, é interessante notar aí, às vezes, uns ataques de Iskander, mais para um efeito simbólico. Os ataques de Iskander são mais nos centros administrativos e decisórios do Diretório de Inteligência Militar ucraniano. O último ataque de Iskander foi no prédio do SBU, que é o Serviço de Segurança da Ucrânia, em Dnipropetrovsk. Então, são esses pontos que a gente gostaria de destacar da realidade do teatro de operações. E é o que o professor Ricardo falou. Estima-se que as forças ucranianas têm mais 3 semanas para manter a iniciativa operacional ofensiva com essa escala de perdas. O planejamento operacional era durar de 3 a 4 meses. Vamos ver se essa iniciativa operacional ofensiva, dentro dessas 3 semanas, vai resultar em algum ganho de território para poder reivindicar algum sucesso.